medidas antropométricas, cineantropométricas, para que eu tenha um domínio. Tudo bem que isso aqui é estático. Quando possível, a gente filma o aluno correndo através do celular, na bicicleta. A Renata vai atrás do aluno, vai filmando para ver o padrão de pisada. Não se ela é supinada, pronada, neutra, isso não importa. Isso não importa nem para a compra do tênis, né? Isso é um papo para uma outra aula, uma outra situação. O que me importa é para ver se tem se há um desnível do quadril, mais de um lado que do outro, quando dá passada, que tipo de entrada do pé, que tipo de saída do piso. Isso tudo é igual lado direito e esquerdo? Não. Como é que funciona isso? Para quê? Para, se tivermos tempo hábil para trabalhar, a gente faz o tipo de ajustes motor adequadamente. Quando o aluno chega para correr daqui a 3, 4 meses, se tentar mudar o padrão motor dele, ele vai ter um decréscimo muito grande, ele vai pegar e vai sair. Você explica, ó, tem isso, isso, isso. Não vou mexer agora porque vai atrapalhar a sua corrida. Mas você continuando com a gente, a partir do treinamento a gente vai ajustando esse padrão motor seu para um padrão mais ideal, de economia de energia, que nós vamos ver lá na frente. Frequência cardíaca, a prescrição lá daquele profissional, tal que foi, vou explicar. Essas são as zonas de frequência cardíaca de acordo com o percentual de frequência cardíaca. Isso todo mundo tem no relógio, todo mundo já se deparou com isso. A frequência cardíaca, é a quantidade de sístoles ventriculares em 1 minuto, e temos uma medida que é a mais importante, que é a frequência cardíaca de reserva. O que é a frequência cardíaca de reserva? É a faixa entre a frequência mínima e a frequência máxima dessa pessoa. Mas antigamente não era assim, quando eu fiz faculdade não era assim. Não, no mestrado já vimos isso. Na pós-graduação eu já via essa questão de frequência cardíaca de reserva. Então não é um conceito tão novo. Muitos profissionais ainda não trabalham com isso. Qual é a diferença de eu trabalhar com a frequência cardíaca de reserva e trabalhar com a frequência cardíaca? Se eu trabalhar com frequência cardíaca, eu vou considerar o mínimo como 0 e o máximo dele que ele pode atingir. Nós sabemos que a frequência cardíaca mínima ela não é 0. E a frequência cardíaca de reserva ela vai estar lá. Se o aluno é adaptado, lá, corredor, masculino, por exemplo, 48, 47, 45, igual eu peguei, corredor... Não é com volume absurdo não, tá? 37 anos, peguei, essa semana fiz a avaliação, 45, foi o mínimo dele. Deitado, com frequencímetro tal, durante 6 minutos para pegar o mínimo. Então, essa é a frequência cardíaca de repouso. Se conseguíssemos medir sem levantar da cama assim que acorda, fazer a basal, melhor ainda. A prescrição em cima, ela fica mais fidedigna. E a gente vai trabalhar. Agora vocês vão ver cálculos relacionados a isso. Olha a diferença. Isso aqui foi uma aluna que fez um teste de esteira. Essa é a frequência máxima esperada no protocolo. Qual? Do Cravone, 220 menos idade. O cardiologista usa essa fórmula? Usa. Mas isso é um absurdo, essa fórmula. Ele nem escreveu isso. É verdade, nem escreveu. Inventaram, é verdade. Depois outros autores, como Fox, por exemplo, pegou e colocou isso. Mas ele inventou, mas isso não tem fundamentação fisiológica e tal. Quando você usa essa equação aqui, é uma estimativa. É real? Não. Mas a outra equação de Tanaka, de Jones é melhor? É melhor? Pode ser. Mas isso é um absurdo. Aí o que acontece? Nós, hoje, da área de saúde, a gente sofre. Por isso nós temos que nos adequarmos à realidade nossa. Qual é? Computador, celular, vídeo, rede social. E aí, na minha área, na área de nutrição deve ter também, mas como é uma área que eu não transito, então fica um pouco mais complicado eu trazer qualquer relato para vocês. Mas vocês, profissionais de nutrição, já devem ter visto isso em vários casos. Vou dar exemplos e aí tanto o pessoal de educação física quanto nutrição vai identificar. Exercício aeróbio engorda. Exercício aeróbio estraga os dentes. Exercício aeróbio faz isso. Exercício aeróbio mata. Papapá, papapá, papapá. Os caras fazem isso com uma cara de pau
Para quê? Para ganhar seguidor. Isso é terrorismo. Para ganhar seguidor. Com os seguidores, ele faz essa guerra, bombardeia você, dá um mini cursozinho ali no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque ele vai vender depois o livro dele e o curso dele. E aí ele ganha dinheiro. Aí ele é chamado para ir para o Rio, para Brasília, para isso, para aquilo, São Paulo, tal, tal. Pô, o cara é bom pra caramba. Ele é bom? É. Não vou discutir isso, tá? Vou discutir o terrorismo que é praticado com o pessoal de educação física e, consequentemente, muitas das vezes esse aluno que não tem o hábito de ir no Bireme da vida, buscar um artigo nacional, no Cielo, artigo nacional, no PubMed, verificar o que está sendo publicado, aí ele propaga aquilo que o outro falou. E aí vira um papagaio repetindo aquilo, sem consciência fisiológica, sem consciência motora daquilo que está sendo colocado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso vocês que estão estudando, que estão se aprimorando, mais uma galera nova que está chegando, que está com sede de conhecimento, tem que tomar esses espaços, porque naturalmente isso vai acabar sendo excluído. A gente não vê isso só na área de saúde não, tá? A gente vê isso, a quantidade de fake news, de pensamento raso, em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais, tudo, tudo. Então a rede social é uma coisa muito boa, a internet é uma coisa muito boa. Quando você filtra, quando você busca, você encontra coisas que... quando eu iniciei na faculdade, a internet estava engateando, em 97, era algo impensável. Hoje você baixa o artigo, sai ao mesmo tempo para o pessoal dos Estados Unidos, da China, da Europa, no Japão, na Índia, na Argentina, aqui. E essa rede de contato, esse network, ele vai ampliando, vai aumentando. Então, a possibilidade mais facilmente de você conseguir fazer um doutorado, um mestrado lá fora, e você fazer uma publicação conjunta com um pesquisador lá de fora. Isso tudo é uma coisa muito benéfica. Então, vamos dizer, peguei esse aluno aqui, 220 menos idade, tá? É uma aluna, a frequência cardíaca máxima dela, 173, de acordo com Cravone. A zona alvo de treinamento, se eu trabalhar 85%, fica em 147 batimentos. E a limite superior e o inferior, 121. Lembra aquele aluno que saiu? Guardem isso. Agora eu pego a frequência cardíaca de reserva. Professor, como eu calculo a frequência cardíaca de reserva? Eu tenho que pegar a frequência cardíaca máxima, 173 batimentos, baseado nessa fórmula. Frequência cardíaca mínima, ela fez um teste comigo, 86. Se eu pegar a basal, melhor ainda, nem sempre é possível. Então eu pego a frequência, a zona máxima de treinamento, 85, vezes 87, que é a máxima menos a mínima, a frequência, é a frequência cardíaca de reserva, 87, divido por 100 e somo com 86. Então, a máxima 160 e a mínima que eu substituo, o 85 substituo por 70. Então vamos dizer que a Renata esteja prescrevendo, não é o caso, ela não vai prescrever nunca 85 e 70, numa zona alvo de treinamento tão grande, ela vai prescrever mais baixo, 85, 82, 80, 81, e aí a pessoa tem um frequencímetro lá, está correndo. Se esse aluno foi para esse profissional que prescreveu a 85%, esse aluno iria trabalhar 147 batimentos por minuto. Se esse aluno trabalhou lá com outro profissional que prescreveu em cima da frequência cardíaca de reserva, ele vai treinar a 160, tá? Nessa sessão de treinamento. Significa que de um para o outro, de um profissional para o outro, o que vai acontecer? Um vai estar subtreinado, um vai estar treinando teoricamente dentro daquilo que era esperado. Vamos pegar outra fórmula. Isso aqui eu utilizo para homens. Jones, aqui está um erro, ok? Eu quis pegar isso da internet, achei bonitinho esse quadradinho. Aqui tem um erro. O Jones não é 220 menos, é 210 menos 0,65 vezes a idade. E para mulheres, Rossack, 206 menos 0,597 vezes a idade. Se eu prescrevo só através dessa frequência cardíaca máxima
a zona alvo de treinamento máxima e mínima, 85% ficaria 151. Se eu uso igual eu trabalho a frequência cardíaca de reserva, eu vou trabalhar a 164. De 151 para 164 é uma diferença significativa. Daria uma diferença maior ainda se eu utilizo a frequência basal. Peguei Tanaka, tem um monte agora falando, não, se botar na internet, no YouTube, absurdo, professor de educação física usar Cravonen. Meu amigo, cardiologista usa. Se você prescreve em cima disso, ou só em cima disso, você precisa rever os seus conceitos. Peguei Tanaka, 208 menos 0,7 vezes idade. O máximo ali, 85, 149. Opa! Tanaka não faz distinção, homens e mulheres. Se eu uso o Tanaka e frequência cardíaca de reserva, eu vou prescrever em 161. Olha a diferença. Por isso, vocês têm que estar comendo, devorando as coisas, porque engrandece o conhecimento de vocês. Aí, fazendo uma previsão de maratonistas recreadores, tá? Usando duas equações. Fox, que seria Cravonen, e Tanaka, comparado com o teste máximo incremental em esteira com o monitor cardíaco polar. Aí são os dados básicos, tal. Aqui, estatisticamente falando, não é legal, porque ele está comparando homens e mulheres, aí dá diferença estatística, uma grande besteira, porque não comparo homens e mulheres, eu tenho que comparar entre eles. E o que se conclui? Que as fórmulas de Fox e Tanaka superestimam a frequência cardíaca em 5 batimentos por minuto em mulheres, enquanto Fox subestima a frequência máxima em homens em 3 batimentos. Assim, recomendamos o uso posterior da fórmula Tanaka em corredores de maratona masculinos. Além disso, fisiologistas do exercício e cientistas do esporte devem considerar as diferenças observadas entre os vários métodos de avaliação ao realizar o teste de exercício ou prescrever um programa de treinamento baseado na frequência cardíaca. O que ele está dizendo? Cuidado. Então, você tem que tomar um cuidado maior. Essa mesma aluna fez lá o teste incremental, ela cometeu alguns erros, não explicaram direito para ela, então ela é hipertensa, retirou toda a medicação da hipertensão, da pressão arterial. O que aconteceu? Já chegou lá batendo 15, 150. E aí o que apontou? A frequência máxima dela no teste foi 187. O que eu faço? Pego esse 187, vou lá, a avaliação que ela fez, substituo 187, vou lá em observação e falo que não foi utilizada a frequência cardíaca realizada por mim no teste, mas sim de acordo com o teste, pelo cálculo lá da equação, e sim pelo teste de carga máxima incremental. Então eu pego 187 e a partir dali passa a ser o processo de prescrição. Se eu pego agora esse dado real, palpável, fisiológico, e boto o cálculo da zona em cima da frequência cardíaca, apenas 159 batimentos em 85%. Se eu pego a frequência cardíaca de reserva, 172 batimentos. Então, mesmo a gente tendo mais ajustado, a gente estaria, se utilizasse apenas a frequência cardíaca de reserva, aplicando um treino abaixo, aplicando um processo de treinamento abaixo do real fisiológico dela. Aí a gente faz uma comparação aqui para os terroristas de plantão, aquela galera lá do vídeo YouTube, para vender curso, para vender as coisas. Cravonen, 160, um erro, se eu considero o teste ergométrico incremental como sendo o máximo fisiológico dela. Então, um erro incremental, um erro do Cravonen de aproximadamente 7%. Rossack, um erro aproximado de 4,65%. O erro do Tanaka, aqui utilizando a equação de frequência cardíaca de reserva, tá? Só de reserva. Para eu comparar, eu tenho que comparar o mesmo grupo. Usando Tanaka, 6,4 o erro em cima do teste ergométrico incremental. Significa o quê? Se eu me baseio apenas em frequência cardíaca para prescrever, péssimo.
Se eu me baseio em frequência cardíaca de reserva para prescrever, dependendo da forma, bom, mas eu tenho que ter outros ajustes fisiológicos para ver se aquilo está próximo do real dela.